mamute, um dos maiores mamíferos terrestres que já existiu. Muitas pessoas conhecem esse animal, mas ver um de perto, infelizmente, nenhum de nós jamais viu. Isso porque esse animal já se extinguiu aproximadamente 10.000 a 4.000 anos atrás. Mas nossos antepassados, os homens primitivos, conviveram com os mamutes e provavelmente contribuíram para sua extinção. Pesquisadores calculam que existiram 15 espécies diferentes de mamutes que viveram em diversas regiões do planeta. Eles fazem parte de um grupo de animais chamados de proboscídeos, que tem como maior característica o enorme nariz, chamado de tromba. Os achados fósseis mostram que já existiram 170 espécies diferentes de animais proboscídeos, entre eles os extintos mastodontes que viveram na América do Sul, inclusive no Brasil, e os mamutes. Hoje existem apenas 3 espécies de animais desse grupo, 2 africanas, que são o elefante da savana, o elefante da floresta, e uma na Ásia, que é o elefante asiático. Estudos genéticos mostram que os mamutes são mais próximos do elefante asiático do que o elefante africano. Muitas espécies eram animais enormes, alcançavam 4 metros de altura e 8 toneladas, sendo que alguns machos podiam chegar a 12 toneladas. No entanto, a maioria das espécies de mamutes tinha um tamanho semelhante a de um elefante asiático, com 2,5 metros a 3 metros de altura e 5 toneladas. O maior de todos era o mamute do rio Songua, que podia alcançar 4,70 metros de altura ou até 5 metros e pesar entre 15 a 20 toneladas. Mas nem todos os mamutes eram grandes. Mamutes que viviam em ilhas eram bem menores, como por exemplo as 4 espécies descobertas. Uma delas é o mamute pigmeu, ou chamado também de mamute das Ilhas do Canal, que tinha apenas 1,72 m de altura e 760 kg. Outro era o mamute anão da Sardenha, que tinha 1,5 m de altura e 800 kg. A menor de todas era o mamute de Creta, que tinha apenas 1,10 m de altura e 310 kg de peso. A espécie mais abundante era o mamute lanoso. Ele viveu no continente europeu, asiático e chegou até a América do Norte. Tinha 3,30 metros de altura e chegava a 10 toneladas. Foi a última espécie de mamute que se extinguiu, isso por volta de 4.000 anos atrás. Por que eu estou falando isso? Porque essa espécie é a que mais deixou registros fósseis na última região em que ele vivia, a Sibéria. Seus dentes também impressionavam. Os mamutes tinham enormes dentes, assim como dos elefantes atuais, que são popularmente chamados de marfins. Dependendo da espécie, esses dentes alcançavam 5 metros de comprimento, sendo que dos machos eram maiores e mais curvos. Aliás, as fêmeas preferiam e acasalavam com os machos de maiores presas, já que isso demonstrava que estavam em plena saúde. Eles usavam essas presas para cavar fundo na neve e para lutar por território. Eu estou aqui com 2 modelos de mamutes, um adulto e um filhote. Percebam no adulto os grandes dentes, os grandes marfins, como nós chamamos popularmente. Nesses animais eram maiores do que nos elefantes atuais, ficavam bem grandes e curvos. Os filhotes não nasciam já com esses dentes grandes, com esses marfins enormes. Eles, igual está mostrando aqui no modelo, né, eram pequenos e iam crescendo conforme os anos iam passando. O animal ia ficando mais velho e o marfim, o dente ia crescendo. Eles utilizavam esse marfim para se defender, os machos para brigar entre eles, né, para disputar as fêmeas, o harém de fêmeas, formar sua manada, e também para cavar o chão à procura de alimento. Principalmente na Sibéria,
onde o chão gelado escondia o principal alimento desse animal, a relva, né? A grama, já que eles eram animais herbívoros. Assim como acontece com árvores, a presa tinha por dentro anéis que indicavam o crescimento. Havia circunferências anuais, semanais e até diárias. Nos primeiros anos, esses anéis semanais eram grossos, indicando fartura e saúde. A partir dos 12 anos de idade, quando os machos eram expulsos das manadas de fêmeas e filhotes e passavam a viver sozinhos, os anéis ficavam mais finos, mostrando que estavam passando por uma fase mais difícil, de aprendizado e busca de alimento por conta própria. Esse comportamento também acontece com os elefantes africanos. Sua arcada dentária tinha 4 dentes molares, trocados 5 vezes ao longo da vida do animal. A cada troca, os dentes ficavam maiores e com mais ranhuras. Eu estou aqui nas minhas mãos com uma réplica de um molar, de um dente molar de um mamute. Como se fosse um pedaço de um dente, né? O molar são os dentes que ficam mais pro fundo da boca, assim como os nossos também. A parte de baixo desse dente é a raiz, ficava ali incrustada na arcada dentária, né? Ou de cima ou de baixo, né? Maxilar inferior ou superior, grudado ali na gengiva. E essa parte daqui para cima, a parte externa, né, que ficava dentro da boca, e essa face onde mastigava, macerava o alimento, mais ou menos como nós fazemos também quando mastigamos. Então a face achatada mostra que é um animal herbívoro, assim como os elefantes atuais. Eles se alimentavam de sementes, raízes, mas principalmente de pastagem, semelhante a essa aqui. Eles gostavam muito do capim rasteiro, principalmente lá na região da Sibéria. Eles pegavam com a tromba, né, o animal proboscídeo que nós falamos, assim como os elefantes, utilizavam a tromba para pegar o capim e levar até a boca. Eram animais adaptados às baixas temperaturas da era glacial. Tinham como se fosse um manto de pelos grossos, além de uma camada de gordura de 8 centímetros, que ajudava o animal a isolar seu corpo do frio do ambiente. Em algumas ilhas siberianas, diversas presas e ossos de mamutes são cobiçados pela população local. O comércio dessas presas é legal e movimenta a economia local. E é surpreendente, pois o comércio tem o apoio de ambientalistas e conservacionistas. O marfim dos mamutes da Sibéria atende a boa parte da demanda mundial por marfim, sobretudo da Ásia, e poupa os elefantes ameaçados de extinção. Os cientistas estimam que a reserva desse material na Rússia pode chegar a centenas de milhares de toneladas, e a produção anual é estimada em dezenas de toneladas. As presas desse patrimônio paleontológico que a Rússia desperdiça são transformadas em esculturas e objetos de decoração por chineses e depois são postos à venda por preços altíssimos. Mas a busca pelos marfins não é fácil. O solo é permanentemente congelado e as milhares de presas e ossos ficam encravadas no duro chão. Encontrá-las e retirá-las requer dedicação e paciência. Eu disse no começo do vídeo que os homens primitivos contribuíram para a extinção dos mamutes. E é verdade. Mas não é só a caça predatória que eliminou esses animais. Pesquisas recentes mostram que um conjunto de fatores ajudou a extinguir os grandes mamutes. O aumento da temperatura do ambiente, a mudança da vegetação que era o alimento desses animais e a caça praticada pelos homens primitivos. Tudo isso ajudou na extinção desse belo animal, os mamutes. A mudança climática causou o derretimento das geleiras e com o aumento na umidade e na temperatura, a vegetação rasteira, que era seu principal alimento, passou a ser substituída por árvores, principalmente as coníferas, que são os pinheiros. E essas árvores não serviam como alimento para os mamutes. Também nessa época, os homens primitivos já eram capazes de usar o fogo e fabricar ferramentas e armas. Eles conviveram com os mamutes e os caçavam.
Eles consumiam a carne e usavam os ossos para fabricar objetos, o couro para fabricar roupas e cobrir suas cabanas. Essas cabanas tinham as paredes construídas com ossos dos mamutes, principalmente as mandíbulas, os marfins, as tíbias e outros grandes ossos. Vários fósseis de mamutes foram encontrados com pontas de lanças em seu corpo. É provável que caçadores massacrassem muitos animais durante as caçadas. Há alguns anos, restos de um mamute que morreu há 10 mil anos atrás foram encontrados em uma ilha no norte da Sibéria, na Rússia. Encontrar mamutes congelados nessa região não é tão difícil, mas nesse caso algo atraiu muito o olhar dos pesquisadores. Essa carcaça de mamute tinha pelos do animal, fibras musculares que tinham aparência de carne fresca e o que mais chamou a atenção, sangue e ainda em estado líquido. A carcaça ficou tão bem preservada a ponto de o sangue conseguir manter seu aspecto por 10 milênios. A equipe que analisou o bloco congelado com o animal concluiu que o mamífero morreu com idade entre 50 a 60 anos. Outras carcaças de mamutes já foram encontradas, e muitas com partes bem preservadas, como pelos, tecido gorduroso e medula óssea. Vejam a carcaça desse filhote, está bastante preservada. E claro, muitas pesquisas estão caminhando para a clonagem desse animal. E segundo muitos cientistas, isso é verdadeiramente possível. Recentemente surgiu o boato que algumas pessoas moradoras da Sibéria avistaram um animal parecido com um mamute. Aliás, rumores sobre a existência de uma pequena manada de mamutes vivendo em regiões extremamente isoladas da Sibéria circulam há décadas. Até mesmo um vídeo mostrando um animal que poderia ser um mamute circulou por vários meios de comunicação há algum tempo. Mas observando atentamente o vídeo, mais parece um urso carregando um peixe na boca. Se ainda existem mamutes vivos? Provavelmente não, mas quem sabe? E vamos trabalhar e torcer para que outros animais existentes não tomem o mesmo caminho da extinção que levou esse gigante ao desaparecimento. E é isso aí, pessoal. Gostaram desse vídeo? Então se inscrevam aqui no canal Animal TV, deixem seu like e seus comentários. Tchau, pessoal. Até a próxima.